para você, bem-vindo ao JG, vem ver aqui comigo os destaques de hoje. As dificuldades para manter o distanciamento social dentro do transporte público em São Luís. Os coletivos lotados, passageiros praticamente colados um no outro. Não tem como, é super lotado, muita aglomeração. Suspeito do assassinato do publicitário Diogo Costa negou o crime, disse em depoimento que teve as placas do carro clonadas. Arcebispo de São Luís, Dom Belisário, testou negativo para o coronavírus, mas segue internado em um hospital particular da capital. Agora é lei. Multa para quem divulgar fake news sobre pandemia, endemia e epidemias no estado. A regra é, e parece que todo mundo até já se esqueceu de ouvir falar, manter o distanciamento social para conter a contaminação pelo coronavírus. Agora imagina como as pessoas que dependem do transporte público vão seguir essa recomendação. Veja o que nossa equipe de reportagem flagrou hoje, uma cena muito comum, os ônibus superlotados. E olha que existe no decreto estadual uma determinação de que não podem ir pessoas em pé dentro do coletivo. Dentro do transporte coletivo, a placa indica que o veículo suporta 39 passageiros sentados e 31 em pé. Mas, na prática, em muitas viagens, não é isso que acontece. Olha só a situação desse ônibus que faz linha ABR-135. Nos corredores, muita gente disputa espaço no transporte, onde centenas de pessoas usam diariamente. O deputado estadual Duarte Júnior registrou a superlotação dentro de um coletivo. Em tempos de pandemia, onde tanto se fala em distanciamento social, por aqui isso está bem difícil de acontecer. Quem depende do transporte coletivo e não pode ficar em casa, tenta se prevenir como pode, mas tem momentos em que é praticamente impossível. Não tem como, é super lotado, muita aglomeração. Pelo decreto estadual, os ônibus não podem circular com pessoas em pé e as empresas que descumprirem essa determinação poderão ser advertidas e até multadas. Fazer uma advertência por escrito formal à empresa de transporte ou aplicação de alguma multa, dependendo da gravidade do que foi encontrado. A Vigilância Sanitária do Estado fez uma ação, primeira, de orientação junto às empresas de transporte, e a gente tem os demais órgãos do Estado, como a MOB, e a Centur do município, da SMTT, fazendo esse monitoramento também nos terminais de integração. E a gente foi complementar essa ação deles, fazendo a orientação sanitária de como utilizar os protocolos. E num segundo momento, a gente já foi verificar o descumprimento dos protocolos. Mas no dia a dia, segundo os passageiros, isso não acontece. Tem gente que chega a sair mais cedo de casa só para evitar a aglomeração. Eu estou tentando chegar mais cedo no serviço, pegar o mesmo assim ainda pego o ônibus lotado. A Vigilância Sanitária ressalta que os passageiros podem e devem denunciar qualquer tipo de irregularidade através dos telefones 99162-8274, 98356-0374 e 99970-0608 ou através das redes sociais da Secretaria de Saúde do Maranhão. E essas denúncias têm feito com que os órgãos de fiscalização, que além da Vigilância Sanitária, do Estado, do município, PROCON e Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, tem feito uma agenda de trabalho coordenada e organizada para atender a essas denúncias da população e a gente, de fato, verificar se os protocolos foram implementados ou se tem alguma falha na implementação. Proteção aí contra a contaminação pelo coronavírus não existe mesmo dentro dos ônibus. Agora a gente traz para você o boletim que foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde ainda ontem à noite, porque o boletim atualizado até o momento ainda não saiu. Então, até ontem à noite aqui no Maranhão, tinham mais de 62.700 casos confirmados, 1.046 suspeitos,
O número de recuperados aí é bem animador, quase 40 mil pessoas, que esse número já deve atingir hoje, no boletim de hoje, são exatamente 36.970 pessoas recuperadas. Agora o número de mortes também aí chama a atenção, já ultrapassou a marca bem triste das 1.500 mortes, são 1.537, descartados aí quase 54 mil, 53.925. E o estado já realizou mais de 117 mil testes para o coronavírus. Vamos agora atualizar o caso do publicitário Diogo Costa, assassinado na tarde de ontem na Lagoa da Jansen, em São Luís. O suspeito de ter efetuado o disparo, identificado como Ayrton Pestana, negou o crime e disse que teve a placa do carro clonada, como conta pra gente o repórter Eduardo Gomes. A Polícia Civil conseguiu localizar e prender Ayrton Campos Pestana. Ele é o principal suspeito de ter assassinado o publicitário Diogo Sarney. O caso aconteceu na tarde da última terça-feira aqui no bairro Lagoa da Jansen. Segundo a polícia, durante o depoimento, ele negou ter participado desse crime e informou que a placa do veículo dele havia sido clonada. Só que, segundo os investigadores, essa informação é falsa. A polícia fez até um levantamento no site do Detran e não foi comprovado nenhuma multa na placa desse veículo. Geralmente, segundo a polícia, quando um veículo é clonado, existe no mínimo alguma multa por infração de trânsito. Imagens da câmera de segurança vão ser utilizadas para tentar ajudar a polícia para saber como começou essa possível discussão de trânsito. O carro que o Ayrton utilizava também vai passar por uma perícia técnica para tentar localizar algum vestígio de pólvora. A polícia também vai fazer uma perícia técnica no corpo do Ayrton para identificar se ele é o autor dos disparos ou não. Enquanto isso, ele segue preso no complexo penitenciário de Pedrinhas. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. O assassinato do publicitário Diogo Costa é considerado violência no trânsito. A morte que não é só resultado de uma colisão, um capotamento, mas do desentendimento aí entre motoristas. O que faz uma pessoa perder o controle e tirar a vida do outro em uma situação como essa? Veja aí na reportagem. Uma discussão de trânsito pôs fim à vida do publicitário de 41 anos, Diogo Adriano Costa Campos. Um crime cheio de interrogações que segue sendo investigado pela polícia. Nós conversamos com esta psicóloga que fez uma análise sobre a dinâmica dos acontecimentos e sobre o comportamento dos dois envolvidos no fato. A dinâmica comportamental não me parece muito lógica, né? A gente pode até ter realmente uma dinâmica comportamental ilógica, no entanto, se a gente fosse pensar na linha do tempo, não me parece muito lógica essa dinâmica comportamental. Me parece mais assim, algo que o outro incentivou esse distanciamento da porta do condomínio e nesse incentivo fez com que o outro se deslocasse um pouco mais e saísse do veículo para ir de encontro fisicamente, não mais através do carro apenas, né, do outro componente do acidente. Apesar das incertezas que cercam o crime, uma coisa é certa, a banalização da vida. Mas o que levaria as pessoas a perderem o controle e partirem para as vias de fato, ou mesmo atentarem contra a vida das outras por conta de uma discussão de trânsito? A gente tem uma sensação muito comum de irritabilidade, né? Quando a gente pensa num trânsito, a gente imediatamente pensa em caos, em buzina, em barulho, em gente, e toda essa confusão dinâmica, né? E uma coisa que eu sempre falo, a gente não sabe como é que foi o dia do outro, né? Então você, por exemplo, passar por uma situação em que você é de alguma forma afrontado no trânsito, alguém te corta, alguém buzina para você, o ideal é simplesmente você se afastar da situação. Não é você abrir o vidro para xingar o outro, não é você descer do carro para enfrentar a outra pessoa. Autocontrole, empatia e resiliência podem ser aliados importantes para evitar situações perigosas. Isso serve tanto para quem pratica atos agressivos quanto para quem pode sofrê-los.
O que você pode fazer? Se bloquear. Eu sou muito irritado quando eu tô sozinho no trânsito, eu xingo, eu brigo, eu abro janela. Se tiver alguém do meu lado, eu não faço isso. Então, sempre tente andar acompanhado. Eu não gosto quando buzina, o barulho do trânsito me incomoda. Coloca uma música que te relaxa dentro do carro. Me incomoda muito dirigir. Começa, ao invés de estar dirigindo, vende o carro e começa a andar de Uber, começa a andar com alguém que te leve para o trabalho. O custo que você vai ter de ter um carro, manutenção e um monte de coisa, você paga para você ir e voltar para o seu trabalho ou ir e voltar de onde você precisa. São dicas valiosas. Mais empatia, por favor. E agora o intervalo, daqui a pouco eu vou te contar tudo sobre a lei aí promulgada hoje na Assembleia Legislativa que multa quem divulgar fake news sobre pandemias aqui no estado. Tem outras notícias também? Eu volto já. De volta com os números atualizados sobre o coronavírus aqui no estado, divulgados agora, neste momento, pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente já preparou esses números aqui, traz para você. São 64.735 casos confirmados aqui no estado. O número de suspeitos subiu para 1.303. O número de recuperados, aí mais de 39.300 pessoas recuperadas do coronavírus aqui no estado. E o número de mortes chega a 1.570 pessoas. Descartados, 55.747. O número de testes realizados, mais de 121 mil testes. Bom, e segue internado em um hospital particular de São Luís, o arcebispo da Arquidiocese da capital, Dom Belisário. Ele foi testado para o coronavírus e o exame deu negativo. Dom Belisário tem 74 anos de idade e está na liderança da Igreja Católica do Maranhão há 15 anos. A assessoria de comunicação da Arquidiocese não informou o motivo da internação do arcebispo, mas em nota pediu orações para a recuperação da saúde dele. E a Assembleia Legislativa promulgou hoje a lei que multa financeiramente quem divulgar fake news sobre pandemia, endemias e epidemias no Maranhão. Promulguei hoje a Lei 11.277, de minha autoria, com emenda apresentada pelo deputado Iglesias, a lei que estabelece multa de R$ 1.200 a R$ 10.000 àqueles que produzirem e divulgarem fake news, aquelas famosas notícias falsas. Neste caso, esta lei é para aquelas pessoas que produzirem notícias falsas com relação a epidemias e pandemias, gesto esse que prejudica a vida de milhares de pessoas. Esta lei não tem por objetivo tolher a opinião de ninguém, a opinião pessoal, todos, claro, podem continuar emitindo, mas criar notícias falsas, distribuir notícias falsas, agora será passível de punição. E olha, segundo a pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Reuters, que é considerado o mais importante estudo mundial sobre jornalismo e novas tecnologias, o WhatsApp e o Facebook são as principais plataformas de difusão de fake news aqui no Brasil. Entre as pessoas ouvidas na pesquisa, o WhatsApp foi mencionado por 35% dos entrevistados, enquanto o Facebook foi citado por 24%. 84% dos entrevistados ainda disseram demonstrar uma preocupação com a disseminação de notícias. Então fica aí a dica, apure as informações que você recebe, desconfie de notícias aí mirabolantes, fantasiosas e veja também o site que determina aí essa notícia. Existem grandes sites aqui no Brasil que só divulgam após apurar a informação. E não compartilhe também em caso de dúvidas, viu? E as aulas presenciais estão suspensas, mas os professores não pararam não. Os educadores da rede de tempo integral do Maranhão estão participando de cursos de formação em práticas laboratoriais. 72 escolas da rede estadual de ensino que oferecem educação em tempo integral têm aperfeiçoado suas ferramentas de ensino-aprendizagem, oferecendo formações virtuais para professores.
As ações formativas já foram feitas nas áreas de biologia, química, física e nessa última etapa, que contou com a adesão de mais de 500 professores, matemática. A formação com os professores faz parte da nossa rotina de trabalho. É imprescindível para nós melhorarmos a qualidade dos indicadores de educação do Maranhão. Mesmo com as aulas suspensas, nós mantivemos essa agenda, só que as formações aconteceram de forma online, de forma remota. Johnny Eric foi um desses professores que aproveitou a oportunidade para adquirir ainda mais conhecimentos para aplicar com os alunos quando voltar às aulas presenciais. Esses momentos, eles têm uma importância significativa, pois eles vêm contribuir e vêm fortalecer, as práticas experimentais que fazem parte, da grade curricular das escolas de ensino integral do nosso estado. Nesse processo de retomada das aulas presenciais, as escolas públicas do Maranhão vão oferecer para os alunos a possibilidade de fazer o 4º ano do ensino médio, para aqueles que de alguma forma acharam que tiveram o ensino prejudicado por conta da pandemia. Eles terão, ano que vem, a oportunidade de rever o conteúdo, o 4º ano, e tudo que ele não viu agora durante a pandemia. E ainda falando aí em educação em tempos de pandemia, o Ministério da Educação publicou hoje, bem quentinha a informação, uma portaria que estende a autorização de aulas à distância em instituições federais de ensino superior até 31 de dezembro deste ano. A medida também se estende para os estágios e a prática em laboratórios também, com exceção aí para os cursos da área de saúde. Agora vamos dar aquela pausa para a dica aqui do JG. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda, claro, é sempre bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta aquela promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. Presta atenção nisso. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500, isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para pagar aí a sua conta de energia. E ainda prêmio extra. Se prepare, são 15 casas que serão contempladas com R$12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas também. E no final da promoção tem sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar é bem simples, basta entrar em dia com a Equatorial, não fique de fora. Faça o cadastro lá em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte aí com a energia da Equatorial Maranhão. E logo mais, o protesto que aconteceu agora há pouco dos profissionais ligados ao turismo e tem também os riscos de uma brincadeira muito perigosa, mas muito comum neste período também, soltar pipas. O nosso intervalo é bem rápido, continua aqui comigo no JG, eu volto já já. Às 4h41 tem a primeira praia-mar do dia, com 5,3 metros. No fim da manhã, às 11h08, vem a baixa-mar com 0,8 metro. Já às 17h08, tem praia-mar com 5,1 metros. E a quinta-feira termina com baixa-mar de 1,1 metro, que começa a partir de 23h23. Estou de volta aí com uma resposta em relação à reportagem que mostramos logo no comecinho no Jornal da Guará, dos ônibus coletivos lotados que circulam na cidade. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informou em nota que mantém todas as ações de combate à disseminação do novo coronavírus no transporte urbano de São Luís,
com a fiscalização para garantir a limpeza diária dos coletivos, tanto nas garagens quanto nos terminais, e quanto ao uso obrigatório de máscara dentro dos coletivos e também nos terminais de integração. A SMTT reforça ainda que todos os ônibus da frota permanecem circulando com o ar-condicionado desligado e as janelas estão abertas para minimizar o risco de contágio entre os passageiros e que, por meio da vigilância sanitária, são realizadas ações educativas dentro dos terminais de integração de transporte urbano da capital. E hoje à tarde teve um protesto. Profissionais ligados ao turismo realizaram uma mobilização na tarde de hoje, cobrando ações do governo do Maranhão para amenizar a crise no setor por conta das medidas de distanciamento social implantadas aí, claro, devido à pandemia do novo coronavírus. Os manifestantes fizeram uma carreata pela cidade, depois foram parados pela polícia na ponte José Sarney. A categoria solicita a abertura de linha de crédito, de pontos turísticos e a desburocratização da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, a MOB. O turismo, a gente sabe que foi um dos setores da economia mais impactados pela Covid-19. E em tempos de distanciamento social, tem uma galera que gosta de se reunir, sabe para quê? Para soltar pipas. Não é proibido não, mas é um risco quando a brincadeira acontece em áreas próximas a residências e também da rede de energia elétrica. Essa cena virou praticamente uma rotina nas fiações elétricas das ruas e avenidas de São Luís. Pipas com fita e muita linha. Nos céus elas colorem e dão um novo tom ao ambiente, mas a brincadeira esconde sérios perigos. Quando as linhas ficam presas nas fiações, o fornecimento de energia elétrica pode ser interrompido e até acidentes envolvendo choque elétrico podem acontecer. De 2015 a 2018, mais de 2.000 ocorrências envolvendo pipas e a rede elétrica foram registradas. 2015, 570. No ano seguinte, 383. 636 em 2017 e 412 em 2018. Somente no primeiro semestre do ano passado foram contabilizadas 724 ocorrências. O Corpo de Bombeiros alerta os riscos do uso de cerol nas linhas, um perigo tanto para as fiações quanto para os pedestres e motociclistas. Escolha locais que não haja movimentação de carros, como parques, praias, campos de futebol. Jamais use fio de cobre ou então fio com cerol. Esses materiais eles podem causar hemorragias sérias, ferimentos sérios, inclusive a morte de pessoas. E ao menor sinal de chuva ou então de relâmpago, interrompa a brincadeira. Em caso de emergência, ligue 193. Em tempos de pandemia, onde o melhor é evitar aglomerações, muita gente se arrisca. A Equatorial orienta que a brincadeira seja feita somente em locais abertos e longe de qualquer fiação elétrica. Tem que ter atenção para os locais de brincadeira. Por exemplo, sempre empinar pipa em locais abertos, campos de futebol, praias, locais onde não tem instalações elétricas. E o JG fica por aqui, mas continue na TV Guará, que logo em seguida tem os analistas Geraldo Ensen, Natanael Júnior e Felipe Clã aí com assuntos interessantes para debate. Muito obrigada pela sua companhia e amanhã o JG está de volta a partir de 6h30 da noite. Eu conto com sua companhia, com sua audiência. Tchau, até amanhã.